Deputado Eurico Júnior, do PV do Rio de Janeiro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiramente gostaria de solicitar que esse meu pronunciamento possa ser incluído nos meios de comunicação da Casa, em especial na Voz do Brasil. Senhor presidente, gostaria de iniciar esse pronunciamento agradecendo os mais de 133 mil seguidores no Facebook. Em fevereiro desse ano, tinha 13 mil seguidores. Hoje temos mais de 133 mil seguidores. Agradeço a cada um de vocês, a cada um desses seguidores. Hoje, dia 17 de julho de 2014, ocupo essa tribuna com muita alegria. Primeiro, por ter sido sorteado pela terceira vez para fazer o discurso no grande expediente, onde somente 4 ou 5 deputados federais, dos 513 deputados que compõem a Câmara Federal, são sorteados para falar semanalmente. Portanto, o deputado federal tem que ter muita sorte para falar uma vez no grande expediente. E eu, em apenas 1 ano e meio, estou falando pela terceira vez, num dia também especial, pois hoje é o aniversário de meu filho primogênito, Eurico Neto, que está aqui presente, ele que é vereador do Partido Verde, no município de Patido Alferes, no estado do Rio de Janeiro. O vereador Eurico Neto, Juninho, como é conhecido em Patido Alferes, foi autor da indicação do Pronatec, tendo o colégio Pedro II como ofertante de 4 turmas, sendo 2 de auxiliar de secretaria escolar, com 30 alunos por turma, uma turma de espanhol básico com 33 alunos e outra turma também com 30 alunos de auxiliar administrativo, totalizando 123 alunos que a Prefeitura de Pati, através da Secretaria Municipal de Ação Social, em parceria com a Secretaria de Educação, estarão a partir da próxima segunda-feira, dia 21 de julho, às 18 horas, na sala de aula do Salão Paroquial ou na escola municipalizada Laudelina Bernardes. Esse pleito foi feito por mim junto ao Colégio Pedro II, através do reitor, professor Oscar Halad, e junto ao demandante, Ministério do Desenvolvimento Social. Além de proporcionar 123 vagas de curso técnico a jovens do município de Patido Alferes e Miguel Pereira, o objetivo também é fazer com que o Colégio Pedro II possa subir a serra, ser interiorizado, já que o Colégio Pedro II tem hoje 14 unidades, e todas elas na cidade do Rio de Janeiro, no Grande Rio, como Caxias e Petrópolis. Fui autor de 2 requerimentos. O primeiro requerimento, de indicação número 259, de abril de 2013, encaminhado ao Ministério de Educação, relativo à autorização para a criação da unidade descentralizada do Colégio Pedro II, a ser implantado no imóvel do governo federal, denominado Aldeia de Arcozelo, hoje da Funarte. O outro requerimento, de indicação de número 256, de abril também de 2013, também encaminhado ao Ministério da Educação, relativo à criação da unidade descentralizada do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, curso técnico de arte cênica, a ser implantado também no imóvel denominado Aldeia de Arcozelo da Funarte. Esse Centro Cultural Aldeia de Arcozelo, em Patido Alferes, precisa ser reformado. E a bancada dos deputados federais do Estado do Rio de Janeiro, através de uma iniciativa minha, aprovou uma emenda de bancada no valor de 13 milhões para a reforma do Centro Cultural. A Funarte já tem um projeto da reforma. A Prefeitura já fez o projeto topográfico. Já fez o projeto topográfico. Mas o governo federal contingenciou os 13 milhões da emenda da bancada do Estado do Rio de Janeiro. Precisamos que o governo federal libere esse recurso para a reforma do Centro Cultural Aldeia de Arcozelo, em Patido Alferes. O Ministério da Educação já entrou em contato com o Ministério da Cultura,
solicitando a possibilidade da Funarte ceder parte do espaço da aldeia de Arcozelo, com vistas a funcionar o Colégio Pedro II e o curso técnico de artes cênicas. Mas para isso acontecer, precisamos que o governo federal descontingencie, libere os 13 milhões da emenda da bancada. Hoje, como primeiro deputado federal eleito na nossa região, estou abrindo portas no governo federal para que possamos liberar recursos, para que as conquistas comecem a chegar para o nosso povo e para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes de todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Até o ano de 2013, o governo federal liberava emendas individuais dos deputados e as emendas de bancada conforme a sua necessidade, conforme o seu desejo. Se o deputado federal fosse da base do governo e votasse todos os projetos do interesse do governo, esse deputado federal teria as suas emendas liberadas pelo governo. Se o deputado votasse com a sua consciência e com coerência, este voto fosse contrário ao interesse do governo, as suas emendas individuais não eram priorizadas para a liberação, fazendo com que o deputado ficasse mal na sua região, pois a aprovação de emenda cria uma expectativa para o povo, para os vereadores, para os prefeitos, e se ela não é liberada pelo governo federal, quem fica mal é o deputado autor da emenda. Hoje, uma das grandes conquistas do Parlamento, da Câmara Federal, neste ano de 2013 e 2014, foi a aprovação do orçamento impositivo para as emendas orçamentárias. Por quê? Porque todo deputado hoje tem direito a fazer 25 emendas, totalizando 15 milhões. O deputado leva esse recurso para os municípios de sua base, para atender a saúde. 50% desses recursos são destinados à saúde. E os outros 50% destinados, 7 milhões e meio, para educação, social, agricultura, cultura, turismo, infraestrutura urbana, mobilidade urbana, entre outras. Com a aprovação do orçamento impositivo, se impõe a vontade parlamentar, a vontade do parlamento. O deputado não tem mais que estar atrelado à dependência de votar com o governo, de votar este ou aquele projeto de interesse do governo, para que as suas emendas possam ser liberadas. Isto é realmente a autonomia do poder legislativo da Câmara dos Deputados Federais e também dos senadores. Estão realmente um grande avanço. Os munícipes com isso serão beneficiados. A verba da saúde foi ampliada, porque antes você tinha a obrigação de colocar 30% de emendas na saúde, e agora são 50%. Então haverá um aumento substancial dos recursos que estão sendo transferidos do governo federal para os municípios, para a área de saúde básica, saúde secundária e até mesmo a saúde especializada dentro das regiões onde o parlamentar atua. No ano de 2013, coloquei 12 milhões de emenda para os municípios do interior, 1 milhão para a reforma do Hospital Manuel Carola em São Francisco Tabapuama, 2 milhões e meio para a reforma do Hospital Fundação Miguel Pereira, 1 milhão para aquisição de equipamento também do Hospital Fundação Miguel Pereira, 1 milhão para aquisição de equipamento do Hospital Universitário Sul Fluminense Vassouras, 1 milhão para a reforma do Hospital Eufrásio Teixeira Leite, da Santa Casa Misericórdia de Vassouras, que à época, por não ter todas as certidões para fazer o cadastro da liberação da verba, essa verba de 1 milhão foi repassada para a Prefeitura fazer a reforma da Policlínica Municipal, que fez o cadastramento. 1 milhão para a aquisição de produtos médicos de uso único para os postos de saúde de Partido Alferes. 1 milhão para a pavimentação asfáltica do bairro da Poaia, em Partido Alferes. 1 milhão para a pavimentação asfáltica do bairro da Grande Alônia, em Partido Alferes. 1 milhão para a preservação do patrimônio cultural, reforma da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Partido Alferes. 500 mil para a construção de quadra poliesportiva coberta na localidade de Rio Pardo. 500 mil para a reforma do ginásio esportivo municipal Hugo Correia Bernardes Filho. Dos 12 milhões de emenda individual, somente 2 milhões foram liberados. 1 milhão para esporte e 1 milhão para a reforma do patrimônio cultural. Os outros 10 milhões não foram liberados. Portanto, para os deputados do governo foram liberados 12 milhões. E para os deputados que são independentes,
somente 2 milhões foram liberados. Por isso a importância do orçamento impositivo, já para 2014. Com o orçamento impositivo, tivemos já empenhados para os municípios 800 mil para o Hospital de Miguel Pereira, 900 mil para a cobertura de 3 quadras esportivas Vassouras, Esquina da Alegria, André de Pinto e André de Costa, 340 mil para a eletrificação rural do Caetés, 400 mil obras de desassoreamento de rios e lagos em Pati, 500 mil para aquisição de equipamentos para os postos de saúde em Casimiro de Abreu. O prefeito de Casimiro de Abreu, Antônio Marcos, ele é patiense. 350 mil para a construção de quadra poliesportiva coberta em Barões do Paraná, em Valença. 1 milhão para a aquisição de equipamento médico em Paraíba do Sul. Além dessas emendas já priorizadas e empenhadas, também estão aguardando empenho 1 milhão para a reforma da igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, segunda etapa da obra, 600 mil apoio ao evento turístico em Pati do Alferes, 500 mil apoio ao evento turístico em Vassouras, 400 mil desenvolvimento agropecuário, aquisição de patrulha rural e natividade, um pleito do vereador Rogério Moreira, 500 mil para a reforma do Parque de Exposição de Barra do Piraí. Um abraço, inclusive, ao vice-prefeito, Dr. Júnior, que assumiu semana passada novamente seu posto. 400 mil de eletrificação rural no Rio Pardo, em Pati. 1 milhão para a saúde Miguel Pereira. 1 milhão para a construção do CAPES e equipamento do CAPES de Pati do Alferes. 700 mil ao Hospital Universitário Sul-Fluminense, Universidade Severino Sombra. 410 mil, aquisição de equipamentos em Mendes, Secretaria de Saúde. 410 para Areal, Saúde Areal. 410 mil, aquisição de equipamento, Comendador Levi Gasparian. 343 mil para o PIN, apoio de integração de música em Vassouras. 300 mil para o Mosaico, da Universidade de Conservação da Mata Atlântica, no estado do Rio. 500 mil do Polo Regional de Formação de Base Ecológica da Embrapa, Rio de Janeiro. 413 mil para o Hospital Nelson Salles, Engenheiro Paulo de Fronten. 700 mil, aquisição de equipamentos para o Hospital Eufrásia Teixeira Leite, na Santa Casa de Saúde Vassouras, onde nasci. Ao todo, agora são 15 milhões, e essas emendas têm que ser liberadas. O deputado federal agora tem o poder de liberar em 4 anos 60 milhões para a sua região. Desses 60 milhões, 30 milhões são para a saúde. Como membro da comissão especial que analisou o PL 5013, chamado PL das antenas especiais, a minha região, no estado do Rio de Janeiro, a Anatel corrigiu uma falha enorme, e a última licitação que teve, e já complementou o interior nos primeiros distritos, porque somente 60% das sedes dos municípios eram atendidos por telefonia celular. A TIM foi a vencedora na licitação, e agora no segundo semestre, a partir de agosto, até dezembro de 2015, a implantação de todas as antenas de telefonia celular rural e distrital para atender a todo o estado. Eu solicitei preferência na implantação, já no segundo semestre de 2014, da telefonia rural no estado do Rio de Janeiro, principalmente os municípios. Paraíba do Sul, 3 antenas. Cebolas, Sardual e Rio Manso, e Rio Pardo. Sertão do Calixto. Em Pati do Alferes, no Aquentaçol e Vista Alegre. No município de Pati também solicitei a implantação de 4 antenas. Rio Pardo, Vale das Videiras, Vista Alegre, na localidade de Paiol Velho, Barro Branco, Capivara, Campo Verde, Bela Vista, Caetés. A terceira antena na localidade de Santa Rosa, atendendo Santa Rosa, Horizonte, Guaribu, Saudade, Antônio Joaquim, Colônia do Centro, Samambaia, Fazenda das Antas. A 4ª antena na localidade de Palmares. No município de Vassouras, solicitamos também 4 antenas. Em Miguel Pereira, solicitamos a implantação de 3 antenas. Em Barra do Piraí, solicitamos 3 antenas. Na região de Mendes, 1 antena no Cinco Lagos. Na localidade de Levi Gasparian, 1 antena na região de Palmas. A educação, senhor presidente, também teve um avanço muito grande nesse ano de 2014. Entre eles, a gente pode destacar que era uma vontade de todos os professores, de todos os educadores, de todas as universidades, de todas as escolas municipais e estaduais e de todas as creches, a educação infantil, a educação de 1º e 2º grau, quem luta pela educação no horário integral,
foi o Plano Nacional de Educação, e principalmente porque, junto com o Plano Nacional de Educação, também foi aprovado 10% do PIB para a educação. Este é um grande avanço e que já veio também de outra grande vitória, que foi a aprovação dos 75% dos recursos do pré-sal para a educação e 25% para a saúde. Outro projeto importantíssimo é o projeto 1481 de 2007 do senador Aloysio Mercadante, que obriga a implantação de internet em todas as escolas públicas, sejam elas municipais ou estaduais em todo o território. Com isso, para que a escola possa ter internet, a operadora tem primeiro que implantar a torre de telefonia celular em cada recanto do Brasil. E hoje nós temos o projeto, que é o Fundos, que tem 13 bilhões para bancar e subsidiar a implantação das antenas de telefonia celular nessas comunidades, visando atender todas as escolas. Esse é um projeto brilhante, é um projeto que todos os líderes votaram a favor dele e para poder entrar em pauta, mas que até agora não foi votado pelo plenário desta casa. O então Plano Nacional de Educação já foi um grande avanço, 75% dos recursos do pré-sal para a educação, foi outro grande avanço, e agora a modernidade vai chegar com a aprovação do PL 1481 de 2007. Na minha região, também destaco as indicações, o requerimento de indicação para a implantação do Colégio Pedro II no município de Pati do Alferre, na aldeia de Arcozelo, já que um centro cultural do governo federal. Nós ambientalistas, nós do Partido Verde, não temos muito a comemorar na questão do meio ambiente. Conseguimos, esse ano, alguns avanços, a dura pena. A bancada ruralista na Câmara tenta, uma vez mais, esmagar a bancada ambientalista. É preciso que os eleitores tomem consciência disso. Se os eleitores votam na maioria dos ruralistas e os poucos deputados ambientalistas são eleitos, quando as questões ambientais são discutidas aqui, essa questão ambiental perde a votação para os ruralistas, que avançam em detrimento de todo o nosso meio ambiente. A conquista do Código Ambiental, o Código Florestal, o aspecto positivo é que pode-se levar, o legado que a gente teve foi o CAR. O que é o CAR? É o Cadastro Ambiental Rural. E esse Cadastro Ambiental Rural, as 5.200.000 propriedades rurais terão que fazer o cadastro através do georreferenciamento do imóvel. Com isso, eles serão monitorados por satélite e esse acompanhamento via satélite vai acabar detectando todos os desmatamentos que acontecem em tempo real. Depois que foi aprovado o Código Florestal, houve um aumento muito grande de todo o desmatamento em nosso país. Podemos destacar também uma outra iniciativa dessa casa, que junta os 150 projetos, que estão em estudo nessa casa, 150 ideias, fazendo audiências públicas, ouvindo os 150 deputados e senadores, autores dos 150 projetos, para que a gente possa, o mais rápido possível, ter uma legislação muito boa nesse aspecto, que é sobre os maus tratos dos animais. Hoje, temos 150 projetos tramitando nessa casa. Precisamos fazer com que esses 150 se unam e o presidente tomou essa deliberação para que a gente possa, o mais rápido possível, ter uma legislação. Também foi votado o PL 6602 de 2013 do deputado Ricardo Zá, que veda usar animais para as pesquisas cujo objeto venha a ser parte dos estudos que não sejam médicos, pesquisas científicas que não busquem ou apenas a relação aos cosméticos. Isto agora é proibido. O PEC 504 de 2010, chamada o PEC do Cerrado e da Caatinga, foi um grande avanço na área ambiental. O PL 6224 cria disciplina carreira de especialista em meio ambiente. Também foi um outro avanço. O PL 2447 de 2007 institui a Política Nacional de Combate à Prevenção e Desertificação e a mitigação dos efeitos da seca. Essa lei foi fundamental principalmente para os municípios ali do norte, do Rio Grande do Norte e tal. Outro aspecto fundamental,
não foi a votação de uma lei pelo Congresso, e sim a não votação da PEC 215/2000, que tira o poder do Executivo Central e autorizar a criação de reservas indígenas. Os ruralistas queriam que o Poder Central não tivesse mais essa prerrogativa e que a Câmara, sim, tivesse essa prerrogativa. Deixar de votar essa PEC foi um grande avanço na área do meio ambiente. Senhor presidente, nesses últimos meses da Copa do Mundo do Brasil, antes de todos os 7 jogos do Brasil, foi tocado e cantado o hino nacional, que emocionou a todos nós. Lembro que o autor da letra do hino nacional brasileiro foi o patiense Joaquim Osório Duque Estrada. Solicito aqui, senhor presidente, que as escolas de todo o país possam ensinar quem foi o autor da música e o autor da letra do hino nacional brasileiro, para que possa também ensinar onde é a terra natal desses autores. Senhor presidente, para finalizar, tenho procurado honrar o voto que recebi dos eleitores do Estado do Rio de Janeiro, através do trabalho deste mandato. Estou como membro titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano, membro da Comissão de Educação, fui membro da Comissão Externa sobre os Desastres da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, membro da Subcomissão Permanente de Indicadores e Qualidade de Ensino, Subcomissão Especial da Educação Integral, membro da Comissão Parlamentar Mista do Inquérito da Petrobras. Como membro da Comissão Externa, que apurou as responsabilidades pelo incêndio da Boate 15 em Santa Maria, tornei-me amigo e defensor do Corpo de Bombeiro. Tive a honra de receber a Medalha do Mérito Avante Bombeiro no quartel do Comando Geral dos Bombeiros do Rio de Janeiro, em junho do ano passado, e agora em junho desse ano, novamente, tive a honra de receber a Medalha Ordem do Mérito do Bombeiro Militar do Distrito Federal, Imperador Dom Pedro II, no grau de Comendador. Senhor presidente, no dia 25 de fevereiro de 2014, apresentei o projeto de lei de número 7187 de 2014, legalização do cannabis no Brasil. Projeto este muito polêmico. E por que apresentei esse projeto de lei? Primeiro, por estar no programa e estatuto do PV, no seu artigo 8º, e nenhum deputado até então tinha apresentado esse projeto. Segundo, por ser um ano de eleição de presidente da República, governador, senador, deputados federais, deputados estaduais. E por isso, com a apresentação desse projeto, esta polêmica, tema, teria que ser debatido por todos e também pela grande mídia. Terceiro, porque a atual política antidrogas do país não está ajudando a resolver os graves problemas do uso da droga, da maconha no país. Quarto, porque a atual lei não permite o uso de derivados do cannabis para pesquisa nem para o uso medicinal. Existe a proibição da Anvisa com produtos medicinais que são essências para o tratamento da saúde. Quinto, porque mais de 10% dos presos nos presídios do país, totalizando 55 mil, são jovens de 18 a 25 anos, pobres, moradores de periferia e que foram presos com 10 a 20 gramas de cannabis. E por terem recursos para contratar advogados, foram presos como traficantes. Esses 55 mil jovens presos sem ter antecedentes criminais estão se aperfeiçoando nos presídios, se tornando especialistas no crime. Sexto, porque hoje, com a atual legislação, o controle e venda do cannabis é feita por narcotraficantes. Esta venda, só para concluir, senhor presidente, esta venda representa 80% da venda de todas as drogas ilícitas do país. E com os recursos dessas vendas, os narcotraficantes contrabandiam drogas pesadas, armas que servem para matar nossos jovens, nossos familiares e corromper nossas autoridades. Sétimo, hoje, uma mãe que tenta ajudar o seu filho a largar o uso do cannabis, que não tem recurso, ela não consegue, porque os recursos todos são destinados ao uso, no combate ao tráfico da droga, quando deveriam ser usados também nas políticas públicas de saúde, assim permitindo que jovens pobres pudessem largar o uso da cannabis, sendo internados em clínicas públicas de combate ao uso da cannabis, conforme o desejo das mães que têm filhos viciados e não tem como largar o uso das drogas 8. Oitavo, já está provado que o uso da cannabis faz muito menos mal do que o cigarro e o uso do álcool. O álcool mata muito mais hoje.
A cannabis só mata por causa do controle hoje dos narcotraficantes. 9. Hoje um cidadão que fuma um cigarro de cannabis, uso recreativo, se for pego, será tratado como criminoso. Isso não pode continuar. Senhor presidente, esse tema, legalização da cannabis, no meu projeto não é liberação da maconha, é legalização. Não somos a favor do uso da maconha, não fazemos apologia ao uso da maconha. Em todos os países que legalizaram o uso da maconha, que deixou de ser proibido, diminuiu o seu consumo. Tenho 55 anos, sou professor de educação física há 34 anos, sempre, através do esporte, tentei tirar os jovens do uso da maconha. Nunca experimentei em toda a minha vida, mas agora, como parlamentar, posso ajudar muito a tirar os jovens do uso da maconha e evitar que eles entrem e se tornem futuros viciados. Quero, assim, com os recursos usados hoje no combate ao narcotraficante, possam também serem destinados a políticas públicas de saúde. Esse projeto, senhor presidente, visa fazer com que essa polêmica tenha haver sido discutido pelas autoridades, pelos médicos, pelos pesquisadores, juristas, psicólogos, religiosos católicos, protestantes, professores, jovens, pela grande mídia. E vocês podem dar as suas contribuições hoje pela rede social, no endereço facebook.com/maconha-a-favor. Senhoras e senhores, participem desse debate, dê a sua opinião, ajude a melhorar esse projeto, contribua com esse debate, manifeste a sua vontade, ou contra ou a favor. Alguns adversários dizem que eu quero com o meu projeto liberar, com a verdade, encerrando, tentando me prejudicar na minha região. Todos me conhecem, sabem que não defendo a liberação, e sim a legalização, para diminuir o número de usuários e fazer com que os jovens não procurem mais esse caminho. Legalizar sim, liberar jamais. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento e passo imediatamente. Antes de passar para o próximo orador do Grande Espírito, deputado Parlandim, 4 minutos para o deputado Domingos Dutra, que falará em nome da liderança do Solidariedade. Vossa Excelência tem até 4 minutos. Senhor presidente, só normalizar o tempo. Senhor presidente, eu não costumo usar eu sou até um crítico do uso de tempo de liderança, mas em função da necessidade, peço desculpa ao deputado Paz Landim, cumprimento as galerias aqui presentes e venho apenas registrar que na última quinta-feira, dia 10, participei no município de Lago da Pedra, estado do Maranhão, de uma das maiores cavalgadas